Oi, gente, boa noite. Aula de projeto de vida. E hoje a gente vai falar das competências emocionais. Lembra das 17 competências emocionais que a gente falou nos vídeos anteriores? 17, agrupadas em 5 grupos, né? Suponho que vocês devam ter escrito isso no caderno de projeto de vida, tenham colocado a listagem dos grupos e de que competência é de que grupo nos seus cadernos de projeto de vida, então não preciso voltar aqui e falar novamente de todos eles, né? Foco, solidariedade, amabilidade, entusiasmo, né? Tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração, empatia, respeito, confiança, curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico, né? Enfim, todos eles a gente já falou aí em vídeos anteriores. A gente vai dar continuidade a esse assunto pensando em como a gente adquire essas competências. E a gente adquire essas competências primeiro através do exemplo, né? Através de pessoas que têm essas competências e a gente vai aprendendo a admirar essas pessoas, a gostar dessas pessoas, a amar essas pessoas. E aí, então, a gente fala, pô, quero ser que nem essa pessoa, né? A gente falou nos vídeos anteriores que as competências podem ser adquiridas ou podem ser melhoradas, né, reforçadas. Você pode trabalhar para conseguir melhorar. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa pouco focada, que eu me distraio facilmente, então eu posso conscientemente me forçar a ter foco nas coisas e aí criar um hábito e aí então eu começo naturalmente a ter mais foco, né? Então, assim, a partir da idade de vocês, da idade que vocês estão, quando a gente é muito pequenininho é difícil, mas a partir da idade que a gente está, que vocês estão, e para o resto da vida, eu confesso, né? Eu tenho 52 anos e tenho competências, essas competências socioemocionais que eu ainda não tenho desenvolvida, já deveria ter mais desenvolvido e não tenho desenvolvido, mas a gente aprende, como eu disse, através de exemplos, né? Então vamos chamar essas pessoas, esses exemplos, de nossos super-heróis. Vamos falar das pessoas que nos influenciaram ou que nos influenciam até hoje. Pessoas perto da gente, da nossa família, pessoas na nossa escola, pessoas famosas que, de repente, através do seu exemplo, vão mostrando para a gente, né, demonstrando para a gente essas competências. E aí, então, através do exemplo delas, a gente vai adquirindo, desculpa, vai adquirindo essas competências, ou se não adquire, pelo menos espelha o desejo nessas pessoas, né? Quer dizer, puxa, eu gostaria de ser como ela, eu gostaria de ser tão focada quanto aquela pessoa, eu gostaria de ser tão assertiva quanto aquela pessoa, eu gostaria de ser determinada. E daí, quem sabe, através dos exemplos de ter esses super-heróis, de ter esses ídolos nas nossas vidas, a gente consegue fazer mudanças e consegue transformar as nossas vidas, né? As mudanças transformam as nossas vidas. Existem mudanças para mal e mudanças para bem. Espero que todas as mudanças sejam para bem. Eu vejo, por exemplo, não sei se vocês viram o caso de um casal que abordou o fiscal, o agente sanitário, que por um acaso é mestre, é formado em medicina veterinária, é mestre e está fazendo doutorado e trabalha como
agente da vigilância sanitária e o casal, muito arrogantemente, olhou e falou assim: quem paga o seu salário é a gente, você não tem direito de fazer nada. Quando ele falou cidadão, não consegui nem terminar a palavra cidadão, a mulher veio e falou assim: cidadão nada, ele é engenheiro civil formado e muito melhor do que você, né? Aí eu vejo essa falta de empatia, essa falta de respeito, essa arrogância que as pessoas demonstram às vezes e fico perguntando, gente, como é que essa pessoa virou esse horror, esse monstro de. Não pode ser chamar de pessoa, de ser humano, né? Uma pessoa que vai já humilhando, ofendendo a outra, nem conhece e já vai falando absurdos como esse, né? Eu fico pensando quem são os heróis, os super-heróis que essas pessoas têm, né? Quais são os ídolos, que tipo de atitudes, porque praticamente tudo na atitude dessas pessoas vai contra as regras sociais, ela não tem competência nenhuma emocional, por exemplo, empatia, lembra? Empatia e respeito são duas competências do grupo de amabilidade e ela não demonstrou nenhuma empatia, nenhum respeito. Então, eu fico pensando como essas pessoas foram criadas, né? Por que elas têm essas atitudes? Mas, assim, normalmente nós temos bons exemplos na nossa vida e a gente aprende a ter mais ou menos de cada uma dessas habilidades. Então, vamos falar dos nossos heróis. Eu vou falar como exemplo, vou falar de algumas pessoas que são os meus super-heróis. E aí eu quero que vocês, qual é a atividade? Vocês escrevam. Vocês podem usar o Google Docs dentro do Google Classroom. Quando vocês abrem a atividade, vocês podem, tem lá um maisinho, criar, abre um Google Docs que é que nem um Word, vocês podem escrever e o documento vai para mim. Podem escrever em Word e anexar, tem lá um clipezinho escrito anexar, você anexa o arquivo, ou você pode escrever no seu caderno, ou se você quiser, você pode fazer um vídeo, que nem eu estou fazendo agora, e falando dos seus heróis. Então, eu vou começar falando do meu pai e da minha mãe, que são os meus dois grandes heróis na vida. Meu pai teve, ao mesmo tempo, ele tinha dois empregos. Ele tinha um emprego onde ele ia de manhã até às 5, 6 da tarde, e ele teve vários negócios, né? Nunca foi dono do negócio no sentido de que ele alugava os lugares, ele teve um posto de gasolina que ele alugava, então ele tinha que pagar o aluguel, era bastante pesado, né? Às vezes ele falava trabalho para o dono do posto, ou quando ele teve um depósito de bebidas e refrigerantes, cerveja, etc., ele falava trabalho para o dono da loja, né? Mas sempre trabalhou muito, sábado, domingo, era uma pessoa honesta, era uma pessoa compreensiva, uma pessoa extremamente amorosa, tinha os seus rompantes, né? Ele tinha, diríamos assim, uma baixa tolerância ao estresse. Quando ele ficava nervoso, ele estourava e brigava, mas tinha um coração de ouro, pedia perdão, era fácil, perdoava muito facilmente as coisas que, quando as pessoas faziam alguma coisa para ele. Sempre ajudou muito iniciativa social, lembra? Sempre ajudou muito os funcionários que trabalhavam com ele, os amigos, ele sempre, causas, ele sempre ajudou muitas ONGs, na época nem chamavam ONGs, mas muitas ONGs. Minha mãe, dona de casa, deixou de trabalhar para cuidar dos filhos, sempre foi um pilar aqui na vida, em contrapartida às explosões emocionais do meu pai. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito racional, muito centrada, então ela era o contraponto. Também trabalhou muito, né? Muitas vezes a gente não tinha dinheiro para contratar, eram 6 pessoas na casa e a gente não tinha dinheiro para contratar uma faxineira ou uma passadeira de roupa, então, e a gente era meio preguiçoso, né? Criança, adolescente, chama, não vai, não faz, ela ia, fazia.
o modo que ela tem de mostrar amor até hoje é fazendo nossa comida, arrumando as coisas pra gente. Ela tá velhinha, hoje em dia tem 84 anos, e eu falo, não faz, mãe, deixa que eu faço. Ela vai lá e faz, é o jeito dela mostrar que ela nos ama, né? Outros dois heróis que eu tenho são meus irmãos. Muito do que eu sou hoje, a gente tem uma diferença de 7 anos, então muito do que eu sou hoje, eu diria que é porque eu me espelhei neles. Sempre foram pessoas que estudaram muito, começaram a trabalhar cedo no posto que meu pai tinha, iam lá ajudar meu pai já desde os 14. Posso dizer que eu tive sorte, porque eu só comecei a trabalhar aos 17, eles começaram aos 14, meu irmão atendendo carro, colocando gasolina, minha irmã no caixa. E eles são pessoas que se deram muito bem na vida, né? Eles conseguiram alcançar altos postos nos empregos deles, porque eles foram pessoas, eu diria assim, com tolerância ao estresse, com autoconfiança, com tolerância à frustração, muito focados, responsáveis, organizados, determinados, né? Aí tem uma ambição boa, eles foram muito determinados a vencer na vida. Eu confesso que, não sei se isso é uma coisa negativa minha, mas eu nunca tive essa ambição de galgar altos postos de empresas. Por isso que eu sou professora, poderia ser coordenadora, poderia ser diretora, mas eu gosto é trabalhar com vocês. Isso é uma característica minha, porém existe o lado ruim, entre aspas, porque o meu salário não é bom, e quem trabalha e vence na vida, consegue galgar os postos nas empresas, são, obviamente, melhores remunerados, né? Então, são escolhas que a gente faz também. Eu sempre admirei isso neles, mas eu não encontrei isso dentro de mim. A gente pode admirar a pessoa, as qualidades, as competências que ela tem, e não necessariamente achar essas competências ou qualidades dentro da gente. Eu trabalhei no mundo corporativo, em empresas privadas, e uma das coisas que eu não me dei bem é exatamente a cobrança, o estresse, a frustração que a gente sente, porque a gente faz e parece que nunca está satisfeito, né? Então, foi uma das coisas que eu não segui, né? Tem dois irmãos, mas eles, meu irmão até hoje, eu preciso falar, meu irmão está estudando para ser doutor, não doutor médico, mas doutor, a gente faz faculdade, mestrado, depois doutorado. Ele tem 59 anos e ele está estudando, né? Ele nunca deixou de estudar. A gente tem que estudar sempre. Eu estou dizendo ele estudando formalmente. Eu estudo para preparar minhas aulas, porque eu sou curiosa, etc. Duas pessoas com grandes corações, né? E eu tenho algumas pessoas famosas que eu admiro. Como já está com 13 minutos, eu vou falar só o nome de algumas. Martin Luther King, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Eu devia, na verdade, ter feito uma lista, porque eu sei que eu tenho mais, né? Mas quando a gente começa a pensar em quem são nossos heróis, né, a gente começa a ver que, na verdade, os heróis verdadeiros estão muito mais perto da gente do que a gente pensa, né? A gente às vezes fica, porque o Gandhi, porque o fulano, porque o Churchill, porque o sei lá quem, e a gente não conhece eles de verdade, né? São pessoas públicas que a gente conhece algumas facetas. E eles mostram para o público aquelas, diríamos assim, as qualidades ou características que a gente pode admirar ou não, né? Mas quando a gente começa a pensar nisso, e é isso que eu gostaria que vocês pensassem e escrevessem, é ver como os nossos verdadeiros heróis estão muito mais próximos, nossos ídolos estão muito mais próximos da gente do que. Eu estou falando uma coisa, mas eu esqueci de um grande herói meu. Eu não conheci, só conheço pelas histórias, mas eu tenho uma grande admiração pelo meu avô, Franz Metzler, que
com o jornal dele lá no Rio Grande do Sul, ele lutou contra o nazismo e chegou a correr risco de vida. E a tipografia, né, o prédio onde faziam o jornal, colocaram fogo nele, porque ele era descendente de alemão, e uma semana no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que, independente de você ser pró-nazista ou contra o nazismo, os brasileiros, inflamados pelas coisas que eles tinham ouvido falar que estava acontecendo na Alemanha, principalmente contra os judeus, eles foram queimando, né, depredando todos os comércios que eram cujos donos eram descendentes ou de alemães ou alemães. Então, meu avô perdeu tudo, né, o jornal se acabou, e ele renasceu das cinzas, ele arranjou um emprego, foi para o Rio de Janeiro, tinha 5 filhos, uma esposa que não trabalhava, 5 filhos pequenos, e ele recomeçou e foi capaz de manter a família e construir. Ele sempre foi muito verdadeiro aos valores dele, né, de liberdade, de democracia, de não racismo, não preconceito. Então, esse é uma pessoa que eu admiro muito. Que, como eu mostrei, é uma pessoa que morreu, que eu não conheci pessoalmente, por uma casa da minha família, mas é uma pessoa que eu não conheci, mas através de histórias, de coisas que a gente fica sabendo, me causou grande admiração. E eu acho não, né? Eu tenho certeza que muito do que eu sou, ou diríamos assim, que a pessoa que eu sou hoje em dia, algumas coisas são inatas, ou seja, próprias minhas, né? Mas muito é construído por por a gente ver esses exemplos, pelos nossos heróis, né? Então eu queria que vocês parassem, sentassem, analisassem, pensassem assim: quem são os meus heróis? Quem estão me ajudando a fazer com que eu, Joaninha, João, Cláudio, Mateus, Marcelo, Maria, né? Seja lá quem você for, quem dentro do meu círculo, ou seja, meus familiares, professores, amigos, outros parentes e pessoas famosas, conhecidas, quem está me ajudando a construir a minha personalidade, o meu caráter, né? E por que essas pessoas são os meus heróis? Então, sentem-se, pensem, né, reflitam sobre isso e escrevam, não vou dizer 30 linhas, 20 linhas, 40 linhas, de repente vocês falam assim, não, é só a minha mãe, coloca lá, né? Pessoas mais novas que a gente também podem ser nossos heróis. Minha filha, eu acho que a minha filha, eu a vejo como uma heroína, né? Quer dizer, ela é uma pessoa maravilhosa, graças a mim. Mentira, mas se eu for perguntar para ela, ela vai dizer que eu influenciei, que eu ensinei. Mas eu vejo ela, né, uma menina querendo entrar no ramo da ciência exata, né, física, que é um ramo extremamente masculino, extremamente machista. Tem poucas mulheres nesse ramo e ela tá lá. Só para ter uma ideia, de 40 alunos da classe dela, só tem ela e mais uma menina, o resto é tudo menino. Então, ela também é meu exemplo e ela me ensina muito, né? Eu acho que a gente tem que ter humildade, essa coisa de dizer assim, porque eu sou mais velho que você, eu sei mais do que você, não. A gente aprende com os jovens também, né? E eu aprendo muito com ela, principalmente quando eu, que sou muito teimosa, às vezes, né, sou cabeça dura e faço umas coisas que eu não tenho orgulho das coisas que eu faço às vezes, e ela vem e fala, mãe, olha, é assim, assim, assado, né? E ela conversa comigo e me mostra que eu tô errada, né? E eu vejo isso, é muito bacana, né? Então é isso, gente. Já estamos em 19 minutos que eu vou terminar. Essa é a lição, tá bom? Pensem no que eu falei, escrevam e me mandem, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.